Boa noite, saúdo a todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, através das redes sociais, estamos para falar um pouco da palavra do Senhor e com a saudade de estar perto dos irmãos, olho no olho, tete a tete, mesmo sem poder o abraçar, o apertar de mão, o beijar, mas logo logo estaremos juntos e ao tempo de Deus nós voltaremos ao templo, porque temos que cumprir as normas. Foi postergado mais uns dias, segundo as autoridades municipais, para ver se essa curva volta chega a diminuir ou a nivelar, ficar no horizonte, que ela só está em condição ascendente, mas vamos usar das ferramentas que Deus colocou diante de nós nesse momento, que são as redes sociais, e a palavra de Deus está aqui para nós falarmos um pouco sobre ela. E vamos falar hoje em 2 Timóteo, capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 2 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra esteja preparado a tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, sendo segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Pai, a mim, a minha família e toda a família que nos ouve nesse momento, nos reveste, nos cobre com o teu grande poder, desde o alto da cabeça até a planta dos nossos pés, Senhor, para que possamos, meu Pai, andar, Pai, blindados, preparados para enfrentar as adversidades do dia a dia. Em nome de Jesus, Pai, abre a nossa mente, descauteriza o nosso coração, para ficarmos flexíveis e dar ouvido o que Tu quer falar com cada um, através da Tua palavra. Amém. Aleluia. Esse jovem que Paulo aqui escreve, ele é filho de uma judia, de mãe e avó crente e de pai grego, gentil. Mas Paulo, ouvindo e vendo o crescimento desse jovem, no tempo separou para a obra, e aqui ele começa a dar as últimas doutrinas, os últimos ensinamentos, que Paulo já estava para ser ali entregue para ser decapitado pelo Império Romano. Mas uma coisa que Paulo mais preocupava para a igreja primitiva, na qual as igrejas que ele plantou, era que viéssemos a viver embasado na sã doutrina bíblica. E aqui ele observa bem, no versículo 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ou seja, chegará um tempo que muitos não suportarão a doutrina bíblica, buscando, dizendo Paulo aqui, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos.
No versículo 4 ele diz: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Pois bem, Paulo já estava enfrentando 65 anos depois de Cristo, esse enfrentamento que a igreja atual do século XXI também enfrenta. A igreja está embasada em achismo. A igreja está fugindo da doutrina hierárquica de denominações e de igrejas formadas com a doutrina da palavra de Deus. Por quê? Porque a doutrina bíblica, ela exige de mim, de vocês, uma coisa chamada renúncia. Aquilo que eu falei no domingo. Nos despir do mundo e nos revestir da palavra de Deus, da sã doutrina, do conhecimento bíblico. Por quê? Porque quem é revestido e vive embasado no conhecimento da palavra, ele tem algo diferente. Ele, quando vive embasado na palavra do Senhor, ele discerne do Espírito Santo e sabe direcionar para o lado correto. Ele não vai buscar aventura. Quando eu falo ele, é o homem num contexto geral. A igreja não vai buscar aventuras. A igreja não vai buscar a doutrina que lhe tira dos segmentos bíblicos. A doutrina que está prosperando hoje, a doutrina da prosperidade é aquela que hoje está assolando dentro dos ministérios. Surgem pastores, pastoras, bispos, bispas, apóstolos. Sabe lá quem foi que o consagrou, sabe lá quem foi que o indicou. E começam a buscar palavras que venham soar bem nos ouvidos das pessoas, porque a sã doutrina, ela exige mudança. A sã doutrina, ela é árdua. Ela requer que você viva em um contexto totalmente diferente, na contramão do contexto mundano. Hoje, a igreja está pregando mais só riqueza, fama, salvação ficou de lado. E o que Paulo mais preza aqui nas suas cartas doutrinárias é que vivamos segundo a vontade de Cristo, segundo a vontade de Deus. Porque se nós não viermos a viver segundo a doutrina bíblica, segundo os regimentos bíblicos, nós, nem aqueles que olham para nós como espelho, aqueles que são doutrinados por nós, também não verão. Porque, como ele diz aqui, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então vai ser difícil. Não vamos suportar a verdade bíblica. Então a mentira, a cortina de fumaça da mentira evangélica, é mais fácil de encarar, é mais fácil de seguir, porque ela não pede para que você mude, ela não pede para que você renuncie ao mundo, ela pede para que você continue aí do jeito que você está. E aí traz o engodo da fácil riqueza, traz o engodo do fácil matrimônio, traz o engodo de que sua família vai ser bem doutrinada segundo os preceitos desses doutores, desses mitos. E você de vez em quando se depara com um que caiu aqui, caiu acolá e quer se escandalizar, não. Jesus deixou bem claro, que por se aumentar a iniquidade, não é lá no mundo, é no meio que se diz evangélico. Por se aumentar a iniquidade de muitos, a fé de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, verá e terá a vida eterna.
temos que nos conscientizar que Jesus Cristo, quando veio, ele veio para tirar a igreja do jugo, o povo de Deus, do jugo da lei e trazer para a graça redentora de Cristo Jesus. E a igreja do século 21 está achando que viver embaixo da graça do Senhor Jesus é simplesmente andar de qualquer forma, viver de qualquer forma. Não, a igreja do século 21 é a mesma igreja primitiva. Nós temos que nos renunciar daquilo que nos desagrada o coração de Deus. Ao que Jesus diz aqui, lá em Mateus 15, João 7, 15, 7, ele diz: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. E o que é permanecer em Cristo? É permanecer segundo a palavra de Cristo, segundo os desígnios bíblicos. Não vamos nos enganar, não vamos nos iludir. Quando você está carnalmente falando, os prazeres da carne as coisas da carne lhe dão prazeres. Mas quando você está em Cristo, as palavras de Cristo estão em você, que você vive as palavras dele genuinamente, o maior prazer seu não é viver e nem estar no mundo, é servir e cumprir os desígnios de Deus. É diferente. Por isso que o mundo às vezes não entende. E o mundo às vezes olha para um cristão, para um crente que está buscando, que está orando, e às vezes quer desanimá-lo, às vezes quer partir como a mulher de Jó, amaldiçoa esse Deus. Não. Quem está em Cristo Jesus, que o diabo usa algum inimigo, algum amigo, algum parente para falar essas palavras, ele diz, como Jó diz: mesmo que ele me mate, eu o adorarei. Adorar a Cristo é estar alegre, independentemente da condição, independentemente da situação. E muitos estão fugindo da sã doutrina, da palavra. Quando você começa a pregar a palavra dura, séria, sincera, muitos começam a se incomodar, como diz aqui: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, ou seja, voltando-se para aquele ídolo que pôs uma cortina de fumaça nos olhos dele e não permite que o Espírito Santo o revele o que está por trás daquela cortina. Porque quem vê com os olhos do Espírito Santo vê que a bandalheira está grande. A bandalheira está grande, muitas portas estão se abrindo, aleluia. Mas para pregar o quê? Com que intenção? Muitos estão fugindo do jugo, da hierarquia exigida por uma igreja séria, da teocracia que Deus manda para o seu escolhido, para o seu enviado, e ele passa para a igreja. Não vamos nos iludir. Os fins dos tempos estão chegando. Estamos passando por uma prova disso agora. Você não tem liberdade para sair. Você tem que sair com a máscara, com a venda. Você não pode abraçar seu irmão.
Você não pode ir para um shopping e ficar à vontade como você ficava antes. Você não pode entrar em uma sala de cinema, sentar do lado de alguém para assistir aquele filme na qual você gostaria de assistir. Você não pode hoje ir para um campo de futebol. E muita gente ainda, mesmo numa condição dessa, ainda anda se iludindo, achando que é alguma coisa aqui na terra, que é alguma coisa aqui no mundo. Jesus disse para mim e disse para você que aqui nós vamos ter e passar por aflições, mas devemos ter bom ânimo, força, vigor, coragem, fé, perseverar, porque só quem tiver isso, perseverar na fé, verá a vida eterna. E 2 Timóteo 3, aqui, Paulo diz, a partir do versículo 7, então, estão sempre apresentando e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Sabemos que também que encontraremos aqueles que resistem à verdade. Quantos na igreja hoje não resistem à verdade? Quantos na igreja hoje vivem resistindo aqui, resistindo acolá? A verdade incomoda. Quantos não estão buscando só os mistérios do Senhor? Eu vou pedir uma oração ao irmão, à irmã fulana, porque ali vai sair revelação. Ei, você é vaso escolhido do Senhor. Quando você dobra os seus joelhos, saiba de que Deus também vai te ouvir e vai falar com você. Está aqui em João que eu acabei de ler para você. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, disse Jesus, temos que permanecer nele e as palavras dele no coração. Quando você permanece firme na palavra do Senhor, ele permanece com você, ele está junto com você. Mas você fica buscando mito. Não estou dizendo que não devemos buscar oração do irmão, da irmã. Não, não devemos colocar nossa fé em oração de outrem. A sua fé tem que estar firmada em Cristo Jesus e pedir intercessão dos santos, mas que você também cumpra a sua parte. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, eu estarei com vocês, disse o Senhor. Segundo, andam buscando a facilidade pregada pelos falsos mestres. Andam buscando aqueles que vão lhe dar tapinha nas costas, aquele que vai fechar os olhos para o seu erro e que nunca vai te indicar o caminho correto. E o que interessa é o que você pode propiciar a ele aqui, materialmente falando. Terceiro, os cristãos da igreja do século 21 que não têm a mente focada, cingida na palavra de Deus. Observe, todo aquele que anda de lá para cá, daqui para lá, levado por qualquer vento de doutrina, não tem o menor conhecimento da palavra de Deus. Ele escolhe versículos isolados da Bíblia, decora e sai por aí soltando. Não é firme na rocha que é Cristo Jesus. Qualquer vento de doutrina leva para um lado, leva para o outro, e começa a achar defeito na palavra de Deus, começa a achar defeito nos cultos de Deus, começa a achar isso, achar aquilo, e sai por aí buscando rebelião, e buscando alguém que o apoie com sua rebeldia, com sua descrença,
quando Paulo escreveu: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão a verdadeira palavra de Deus. Esses vão sair por aí, de um lado para o outro, porque não tem substância na palavra de Deus. Não gosta da escola bíblica, não gosta de culto de doutrina. Ah, vai ter um culto dia tal, porque vai vir fulano, que aí revela. Ah, meu, se prepare, o templo não vai caber, tem que ser em praça pública. Por quê? Porque eu não quero seguir os desígnios da palavra de Deus. Eu quero ouvir alguém que vem de fora para me dizer o que eu quero ouvir. Essa igreja está querendo ouvir o que quer ouvir. Não quer ouvir a correção, a exortação, a dura palavra, a palavra sincera. Como se correção fosse maldição. Como se a palavra de Deus dura, ela viesse a trazer você ao abismo. Não. A palavra de Deus, ela vem nos trazer reforço, tutano espiritual, para que possamos enfrentar as adversidades e as lutas do dia a dia, com a fé em Cristo Jesus, perseverando até no dia da vinda dele. Porque quem diz o dia não sou eu nem você. Ele pode escolher um dia, uma hora para nos levar. E temos que estar preparados. Não podemos estar ouvindo qualquer coisa. E aqui em Efésios 4,14, Paulo escrevendo aqui, ele diz: por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Não existe uma compreensão bíblica. O crente vulnerável, ele não tem compreensão bíblica. O que um falso mestre chegar e pregar, ele vai ouvir e vai acreditar. Porque ele não conhece a Bíblia. Ele não tem uma profundidade na Bíblia. Ele não busca um esclarecimento bíblico. Tem crente que diz que ora todo dia, meus irmãos, mas só em busca de revelação. A igreja precisa andar com duas pernas firmes. O poder da oração do Espírito Santo de Deus e o conhecimento da palavra de Deus. A igreja não pode andar capenga. Em quinto e último lugar, o nosso Deus, Ele deseja que nós cresçamos até atingir a estatura de Cristo. É hora da igreja acordar, aproveitar esses dias difíceis para pregar a palavra de Deus para o mundo, para que venhamos agir como maduros na fé, maduros em conhecimento da palavra, em discernimento de espírito, pedir a Deus que nos encha de inteligência espiritual. Porque se nós não começarmos a compreensão total disso aqui, que Ele deixou para mim e para vocês, nós seremos igual uma folha seca, levada de um lado para o outro. Mas se você passar a buscar o conhecimento da verdade, nós seremos inabaláveis. Nós seremos firmes como uma rocha, um rochedo. Estaremos firmados em Cristo Jesus. Para quê? Venhamos suportar os embates da vida,
as lutas do dia a dia, as adversidades, que são muitas. São muitas. Muitas das vezes você se pega angustiado, angustiada. Mas é aquilo que está escrito em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. É que Ele querendo falar com você. Corra para o seu quarto, se tranque, ouça um hino. Louve a Ele. Fale com Ele. Chore diante dEle. E você verá a resposta vinda direta para o seu coração. E dentro em breve, aquilo que está te angustiando, está querendo te abalar, ser resolvido, porque é Ele que pode resolver tudo, para mim e para vocês, para a minha família e para a família de vocês. Em nome de Jesus Cristo, irmãos, vamos buscar mais conhecimento bíblico, vamos buscar mais embasamento e firmeza na Bíblia. Não vamos ser levados de um lado para o outro. Quando alguém começar a querer falar algo que não venha da Bíblia, você começa a contestar e comece a orar para se afastar desse tipo de liderança. Não aceite, não acredite. Porque Jesus Cristo já fala com você quando você desce diante dele. Não aceite que ninguém venha desviar você dos desígnios bíblicos, da vontade de Deus e da nossa fé. Amém? Feche os olhos. Pai, estamos aqui, Pai, através da rede social, para falar contigo, Senhor, e te pedir em nome de Jesus Cristo, que perdoa as nossas falhas, que perdoa os nossos pecados, que nós a cada dia venhamos, meu Pai, discernir do Teu Espírito. Desça sobre cada um que está ouvindo essa palavra, meu Pai, agora, nesse momento, o Teu Espírito. Dá consolo, Pai. Liberta, Pai. Tira do peito essa angústia. Nesse momento, Pai, vai orar para que o Senhor venha livrar dessa angústia, desse problema que está querendo assolar. Eu sei que é o Senhor querendo falar com ele, com ela. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma conta dessa família. Toma conta dele, toma conta dela, do pai, da mãe, dos filhos. Reveste essa casa do teu poder, da tua grandeza, da tua glória. Que esse momento difícil que a nação humana aqui na terra está passando, venha ser um momento, Pai, de acordar e entender que o Senhor Jesus Cristo é a única saída e que só existe um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Que não venhamos buscar mitos, ídolos, nem doutores, nem doutoras, mas que venhamos buscar, meu Pai, a verdadeira face do Senhor Jesus, para que possamos, Pai, suportar as dificuldades e as adversidades aqui da terra. Em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco e com a nossa família para todo sempre. Amém. Aleluia. Aleluia.